com a possibilidade de prisão, de condenação, na verdade, do Lula, né? Isso realmente está bem próximo. E eu quero esclarecer algumas coisas. O juiz Sérgio Moro, hoje, né, determinou os prazos para as alegações finais do processo do Lula envolvendo o triplex, o apartamento do Guarujá. O Sérgio Moro determinou que as alegações finais devam ser entregues pela defesa até em 20 de junho. Nós estamos em 15 de maio. Então, em até 20 de junho, a defesa do Lula, os advogados do Lula, aqueles que fizeram aquela onda toda, têm que entregar para o Sérgio Moro: olha, essa aqui é a defesa do Lula. O Lula é inocente por isso, por isso, por isso. A partir daí, porque o prazo para a acusação entregar as suas alegações, ele vence antes, a partir daí, o Sérgio Moro pode dar a sentença. É natural que o Sérgio Moro dê a sentença em cerca de 30 dias ou pouco mais do que isso, após as alegações finais serem entregues pela defesa. Portanto, se 20 de junho é o prazo que o Sérgio Moro deu para a defesa do Lula apresentar as alegações finais, ele costuma sentenciar cerca de 30 ou 45 dias depois. Então, em julho, nas férias de julho, Lula pode ser sentenciado e condenado no primeiro processo, no processo do apartamento do Guarujá. Fique claro que há outros processos que o Lula ainda responde e que ele pode sim ser condenado a penas duríssimas, o que vai fazer uma soma dessas penas, e o Lula pode puxar uma cana muito pesada. Mas depois ele vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e lá eles vão acertar a vida do Lula. Será? Não é bem assim. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na sua 8ª Câmara, que é a que recebe os processos da 13ª Vara, que é do juiz Sérgio Moro, o tribunal é muito duro, muito duro. O relator é o desembargador Gebran, que também é conhecido pela caneta pesada. O Gebran não é do tipo de desembargador garantista. Garantista é aqueles caras que normalmente têm uma formação mais de esquerda, tá? E há uma razão para isso, ok? É numa ideia de garantir que não existam abusos do Estado, uma série de coisas. Então os garantistas costumam ser mais benéficos ao réu, para ser bem simplista nessa explicação. E lá no TRF4 não tem garantistas na Câmara que avalia os recursos das sentenças que são proferidas pelo juiz Sérgio Moro. Então a coisa está muito complicada para o Luiz Inácio. E o Sérgio Moro é tecnicamente muito rigoroso. Tanto é que nos últimos anos a média de confirmação das sentenças do juiz Sérgio Moro lá no Tribunal Regional Federal é de cerca de 70%. Aliás, é mais de 70%. Então é muito pequeno o índice de reformas das sentenças do juiz Sérgio Moro realizadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quanto tempo ele leva isso antes da eleição? Normalmente costumam confirmar a sentença em um ano e meio no máximo. Então tem chance do TRF, do Tribunal Regional, não condenar o Lula em segunda instância antes da eleição? Tem chance sim. Paulo, você acredita que o Tribunal Regional não vai condenar o Lula em segunda instância antes da eleição? Não, eu não acredito. Sabe por quê? Um processo como o do Lula, todo desembargador, o Gebran, o desembargador vai querer se livrar dele rapidamente, porque ficará toda a imprensa em cima da Câmara do Tribunal Regional Federal para que julgue o processo.
para que julgue o recurso, na verdade, do Luiz Inácio. Então, os olhos todos estarão sobre o Tribunal Regional Federal. Isso tira muita margem de trabalho, se é que há uma margem, para proteger o Lula. Os desembargadores do tribunal estão acostumados a trabalhar sem holofotes, estão tranquilos lá, sem a imprensa pegar no pé, sem ter que dar satisfação, tem a sua vida particular poupada. A partir do momento em que o recurso do Lula, um recurso de um Lula condenado, for protocolado no Tribunal Regional Federal, os olhos do mundo vão para lá. Então coloque-se você no lugar do desembargador. Tudo que você vai querer fazer é acabar com esse pesadelo que a sua vida vai se tornar, que é a imprensa inteira te pressionando, vendo quem é a sua vida, e, enfim, tudo aquilo que você estava tranquilo, estava em paz, vai acabar. Então eu não acredito que eles engavetem o recurso do caso do Lula. Eles vão julgar o mais rápido possível. Essa é a minha projeção. Eu não estou fazendo uma afirmação de quem tem informações privilegiadas, não. Eu estou projetando de forma racional, de quem conhece minimamente de como as coisas procedem, acontecem, e que eu acredito assim que é o que vai acontecer. Existe uma lenda urbana de que não há provas contra o Lula, mas apenas a palavra de desprezíveis delatores que trocaram um pouco de liberdade para acusar, como os procuradores querem, e o juiz Sérgio Moro aprova o Lula de crimes graves. As delações premiadas precisam ser acompanhadas de documentos e informações para que os investigadores cheguem à completa elucidação do crime. Agora mesmo, por exemplo, o Léo Pinheiro levou para o juiz Sérgio Moro várias provas de conversas com funcionários seus que funcionaram em obras lá no triplex do edifício Solares, na praia de Astúrias, em Guarujá, no litoral paulista. Provas serão juntadas aos depoimentos e até mesmo os atos falhos do próprio réu, que chegou a confessar que conversou com Léo Pinheiro em sua casa, em São Bernardo, a respeito de uma cozinha que foi colocada lá no sítio. Mas o sítio é assunto para outro processo. Para outro processo, mais uma cozinha igual foi instalada pela OAS no tal do triplex. É claro que num crime de ocultação de patrimônio não vai aparecer nunca uma escritura em nome do Lula. Por isso que é ocultação de patrimônio. Mas provas definitivamente há.